Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Psiquismos e nós vamos continuar falando do tema ansiedade, só que agora nós vamos falar um pouco das psicoterapias. Eu vou começar apresentando o behaviorismo. Quero dizer primeiro que o objeto de estudo da análise do comportamento é a interação do indivíduo com o meio. Não sei se vocês sabem o que é uma contingência, mas para quem não cursa psicologia, eu vou mostrar aqui rapidamente. Bom, então, esse S significa ambiente e o R são as respostas. Esse primeiro é o contexto antecedente e esse aqui é o contexto subsequente ou consequente. Por que ele é chamado assim, Yasmin? Porque nele ocorre uma consequência, óbvio, para a resposta do sujeito. Nesse contexto consequente, pode ocorrer um reforço, que é tudo aquilo que aumenta a frequência e intensidade da resposta, ou punição, que é o que diminui a frequência e a intensidade da resposta. Agora que esse primeiro entendimento foi feito, eu irei dar um exemplo da caixa de Skinner, que não sei se todos já ouviram falar, mas é um ambiente preparado para condicionamento, onde os ratos aprendem a apertar a alavanca para conseguir água e comida. Bom, numa experiência que foi feita, observou-se que ao tocar várias vezes um sininho, seguido de um choque, o rato ele passou a se assustar com o sininho, mesmo quando o choque foi retirado do contexto. Então ele ficava tendo atitudes ansiosas, como vasculhando com os olhos o local para ver se o aversivo viria. E também ele ficou com o pelo eriçado para cima, assustado, toda vez que o sino tocava. Então percebe-se uma reação parecida, né, com a ansiedade que nós humanos temos. Bom, então, o pré-aversivo seria esse sininho para o rato. E o verdadeiro aversivo seria o choque. O que seria esse pré-aversivo? Seria aquilo que aparece no ambiente que vai eliciar as respostas de ansiedade. E elas podem ser internas, que também servem de contexto para outras respostas, como a preocupação, a obsessão, o medo, o desconforto, que podem ser abertas, né? Vocês podem olhar aqui como uma compulsão. Lembrem do toque, que tem muito a ver com a ansiedade. Verificação, que é só pensar no ratinho olhando em volta. De evitação e fuga, esquiva, quando você tenta não entrar em contato com o aversivo. Bom, agora, se vocês olharem aqui no esquema, tem o contexto subsequente, né? E aqui vai ter duas formas de reforço, que é o negativo, é quando consegue retirar algo aversivo do ambiente, e o positivo é quando eu acrescento algo no ambiente que ele é reforçador para a pessoa, é uma recompensa. Então, o que seria na nossa situação, né? O reforço negativo seria conseguir eliminar o choque. E o reforço positivo, vamos ver aqui. Eu vou dar o exemplo de um jovem, né, que tinha comportamento autolesivo. E eu vou contar um pouco sobre como era o tratamento, né, dele com a família, porque ele não recebia muita atenção e cuidados. Então, o comportamento dele era a única forma dele receber a atenção e cuidados dos pais, porque eles já ficavam, né, temerosos do filho ter essa atitude e aí davam mais atenção e cuidados para ele. Então, gente, o que eu quero falar aqui de forma geral, né, também é que essas pessoas que têm ansiedade, geralmente elas têm um repertório empobrecido, que é isso, carecem de habilidades sociais ou então de habilidades de resolução de problemas. Então, uma coisa que a psicoterapia pode fazer é ensinar essas habilidades para as pessoas, para elas responderem melhor ao contexto aversivo. E também tem uma coisa que é chamada de habituação, que é o seguinte: é quando a pessoa ela é exposta progressivamente àquilo que está causando medo a ela, de forma que esse medo diminua. Por exemplo, tem uma pessoa que tem fobia de cachorro.
E aí, aos poucos, eu vou mostrando isso para ela. Por exemplo, eu mostro a foto de um cachorro, depois eu posso trazer um poodle para ela ver, para ficar perto dela. E depois eu posso trazer um cachorrinho um pouco maior. E aí a pessoa vai vendo que aquilo não está oferecendo um perigo para ela e ela vai se habituando. Porque a habituação, ela é uma reação normal, natural do organismo, que é se habituar com as coisas. Bem, agora vamos passar para outra abordagem. Agora eu vou falar da terapia cognitiva comportamental, que ela surgiu como uma resposta comportamental porque ela tem uma visão um pouco diferente. Deixa eu achar aqui o lapisinho pronto para eu mostrar. Bom, primeiro, ela naquela contingência ela já vê de forma diferente. Ela acha que uma coisa que interfere muito é o organismo. Porque ela pensa assim, que nós temos o ambiente, que é a realidade, só que cada um de nós vai interpretar essa realidade de uma forma diferente. E isso vai interferir nas nossas respostas. Agora, deixa eu apagar tudo. E ela então vai trabalhar bastante com essa interpretação, às vezes errada, que nós temos da realidade. Bom, eu descrevi aqui várias etapas, né, dessa terapia. E a primeira é a psicoeducação, que seria o que, minha gente? Seria você informar, educar a pessoa sobre como será realizado o tratamento e também ensiná-la o que é que significa ansiedade, o que é o determinado transtorno de ansiedade, para ela estar bem ciente dessas coisas. O segundo passo seria a identificação dos pensamentos automáticos e das emoções. Muitas pessoas, quando elas estão no pico da ansiedade, elas têm pensamentos imediatos e sua capacidade de julgamento está bastante diminuída. Não que elas tenham perdido essa capacidade permanentemente, não, mas nos momentos de ansiedade é muito difícil julgar se o seu pensamento está certo ou se está errado. Então, a próxima etapa é a identificação das crenças centrais intermediárias, as crenças que norteiam a vida da pessoa sobre ela mesma, a opinião que ela tem sobre ela mesma e sobre as coisas. E a reestruturação cognitiva é isso, você analisar esses seus pensamentos e depois vem a resolução de problemas. Você pensar em algo que poderia solucionar o seu problema que você está trazendo na clínica e avaliando esse processo. Então é basicamente isso. Ah, mas uma coisa que eu esqueci de dizer. Muitas vezes as pessoas que têm ansiedade, elas fazem muito leitura mental. O que seria isso? Seria você tentar prever o que a pessoa vai dizer, tentar prever o que ela está pensando. E ninguém tem poder de ler mentes. Então, o ideal seria não tentar adivinhar, mas perguntar para a pessoa de fato o que está acontecendo. Bom, deixa eu novamente limpar isso aqui. Bom, agora vamos para a última abordagem, né, que é a psicanálise. E a psicanálise, ela discorda um pouco do manual, né, porque ela vê a ansiedade como uma síndrome. O que é síndrome? Síndrome é o conjunto de sintomas com causas distintas. Logo, a causa vai depender da história individual de cada pessoa e cabe ao psicoterapeuta descobrir essa causa, que pode ser inconsciente. Então, ela vai trazer essa noção da ansiedade como um mecanismo de defesa, onde a pessoa recorre à ansiedade para evitar entrar em contato com aquilo inconsciente e que traz a ela mais sofrimento. Bom, agora eu vou contar o caso da Maria, que é um nome fictício, né, que a autora deu para contar a história dela. Maria, ela desde muito cedo teve algumas adversidades em sua vida. Por quê? Os seus pais se separaram quando ela era bem nova e a mãe dela entrou em depressão. Então a mãe de Maria desinvestiu dela muitos cuidados que uma mãe geralmente teria. E ela teve que cuidar dos irmãos e o seu pai, mesmo estando longe de casa, se tornou, pelas circunstâncias, a maior fonte de segurança de Maria.
e pediu para que ela cuidasse dos irmãos. Então, depois do tempo, ela estudou, se formou, se casou com um militar, e por isso mesmo, por ele ser militar, eles estavam sempre se mudando de cidade, né? E ela nunca podia criar raízes, né? E sempre estava... Por isso ela vivia com essa sensação de desamparo, que aumentou ainda mais quando o seu pai, né, que era a fonte de segurança dela, e seu irmão, a quem ela era muito próxima, faleceram. E desde então ela começou a ter essas crises de pânico, que ela não sabia o motivo para isso. Então ela teve atendimento, né, com a psicanálise, e aí a sua crise de pânico cessou, né? Então, para a explicação da psicóloga é que ela estaria com essa situação de desamparo e que ela não estava conseguindo trabalhar bem o luto pelos familiares. Então, isso nos leva a concluir que a energia que antes era investida no pai e na mãe ficou livre e acabou sendo investida na ansiedade. Bom, tem uma frase, né, do Freud que é muito famosa, que é o ser humano que ele está sempre em busca de maior prazer e menor sofrimento. Porém, às vezes, o medo de enfrentar o sentimento é grande e isso acaba sendo prejudicial. Por quê? Então, às vezes, a pessoa acaba evitando ambas as coisas e isso traz sofrimento. A resolução do caso de Maria veio quando ela começou a encontrar o desejo dentro de si mesma, a fazer as coisas que ela queria fazer e encontrar segurança nisso. Bom, então terminamos aqui a analisar a parte da psicanálise e eu só quero agradecer a vocês que assistiram até o final do vídeo. Então, por favor, deem sugestões de novos temas que vocês gostariam de ver depois e também digam o que vocês acharam. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada!